Olá a todos! Nesse vídeo, nós vamos falar da tecnologia dos subprodutos do cacau, os ingredientes. É o terceiro vídeo. No primeiro, nós falamos do pré-processamento do cacau, tudo que ocorre no campo, a colheita, a quebra do fruto, extração da polpa, separação dessa polpa das sementes. As sementes vão para fermentação e secagem. E daí ele se transforma nas amêndoas. Essas amêndoas passam por um processo de torra, onde também tem desenvolvimento de coloração e de sabor. As amêndoas quebradas, elas se transformam em nibs de cacau. Esses nibs passam por uma etapa de moagem e se transformam em líquor de cacau. Aí no segundo vídeo, eu falei que esse líquor é um ingrediente do processamento de chocolate, assim como manteiga de cacau, açúcar e pode ser adicionado de leite. Esses ingredientes passam pela etapa de mistura, de refino para reduzir o tamanho da partícula, conchagem, onde tem toda a transformação da textura, do sabor, a temperagem, que é a cristalização de forma controlada da gordura do chocolate, a manteiga do cacau, resfriamento e moldagem. E agora, nesse vídeo, nós vamos explicar esses outros ingredientes provenientes da prensagem do líquor e que transforma em manteiga de cacau e torta, que depois gera o cacau em pó. E quais são os outros substitutos da manteiga de cacau que são utilizados na indústria de chocolate. Então, aqui eu tenho uma foto da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau. Como eu falei, tem poucas indústrias que processam o cacau para obtenção de todos esses ingredientes, entre elas Barrica Libô, Cargill, Olam, aqui no Brasil. Então, nós temos aqui nessa primeira foto, à esquerda, as amêndoas fermentadas e secas, a quebra dessas amêndoas, mas ainda com as cascas, a terceira figura, os nibs de cacau sem as cascas. Esses nibs são transformados em líquor, que é essa quarta figura. Depois, a separação do líquor e na fração de torta, que está aqui, e a manteiga de cacau. E nós temos aqui o cacau em pó, que é obtido a partir dessa torta. Então, como que a gente processa? A primeira etapa do líquor é a prensagem. Então, a partir dessa massa de cacau ou líquor, nós passamos por uma prensa para separar a manteiga de cacau da torta. Essa fração gordurosa, ela tem ponto de fusão de 37 graus. Então, passa por uma prensa hidráulica, onde são controlados pressão, tempo, a temperatura também, numa tubulação com ar aquecido de 90 a 150 graus. E aí nós temos a separação dessas frações, da torta e da manteiga. A torta, para se transformar em cacau em pó, exige algumas etapas, né? Porque eu tenho uma forma prensada, compactada, e eu preciso pulverizar, diminuir o tamanho dessas partículas. O cacau em pó hoje é um produto muito valorizado. E nessa prensagem, ela ainda arrasta um certo teor de gordura, de 10 a 12%. Nós conseguimos uma redução até zero de gordura no cacau quando é utilizada uma prensa supercrítica. Mas nos processos convencionais a gente tem uma fração, mas muito pequena. E o cacau em pó é utilizado em vários ingredientes, achocolatados ou mesmo em chocolates, e é a adição do cacau, que é proveniente do fruto, só que não tem uma fração gordurosa, é muita vantagem. Então, as etapas que nós vamos transformar aqui na torta: moagem, pulverização, o invase, eu tenho um cacau em pó. Esse cacau ainda pode sofrer alcalinização, onde eu tenho um cacau em pó alcalino, ele tem uma coloração mais escura, e pode sofrer lecitinação, adição de fosfatilcolina, onde eu tenho o cacau em pó solúvel, porque só a moagem dele não é solúvel.
Quando a gente passa, então, a primeira etapa, esse equipamento ele vai pulverizar essa torta, vai promover moagem, passa por peneira e também reduz a temperatura, resfriamento. Tudo isso nesse equipamento aqui bem complexo, com circulação de ar, com uma série de válvulas. Aí eu tenho aquela massa de cacau, aquela torta pulverizada. O que consiste a alcalinização? Ela vai melhorar também a solubilidade, porque a alcalinização muda o ponto isoelétrico. E, além disso, ela produz diversas tonalidades. A Cargill, por exemplo, ela produz uma variedade de cores do cacau em pó. E ocorre em reatores, é um tacho encamisado, eu vou controlar a adição do álcali, o tempo, a temperatura. Pode ser carbonato de potássio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Isso tudo vai neutralizar a acidez do produto, vai para pH 6,7 até 8 e vai promover a oxidação de fenólicos, por isso que ocorre o escurecimento. Isso tudo com baixa umidade. Há outro processo que pode ocorrer, lecitinação. Isso para quê? Para tornar o cacau em pó solúvel, para facilitar o consumidor, né? Na hora de diluição, para preparo de produtos. Ocorre num processo de aspersão do achocolatado, um fluxo aí de lecitina, fosfatilcolina, que vai penetrar nesse pó, né, e ele vai aumentar a molhabilidade, vai facilitar depois a penetração de água nesse pó de cacau. E aí ele vai ser utilizado em achocolatados em pó, em outras misturas, em bolos, diversos produtos alimentícios que têm adição de cacau em pó. Todos aqueles produtos que requerem um sabor de chocolate. Tem uma curiosidade com relação a esse produto, o ovo maltine. Não é um simples achocolatado, ele foi mudando a sua característica, a sua receita ao longo dos anos, mas ele surgiu em 1904, onde a indústria queria acabar com a desnutrição de crianças, criando um produto que tivesse cereais maltados para dar energia e adição de ovo. Hoje em dia esse produto absolutamente não tem ovo e também não tem cereais maltados. É raro encontrar no mercado o ovo maltine com cereais maltados. Então, pode ser utilizado, por exemplo, em achocolatados, adição de vários ingredientes. E nós separamos também a fração de manteiga de cacau. E ela passa por diversas etapas, diversos processos que vão separar alguns componentes e modificar a estrutura dos triacilgliceróis, que ela é composta pelos POP, POS e SOS, que são conformações do triacilgliceróis e dão características específicas para essa gordura, essa manteiga. Quando ela está no estado sólido, comum, ela dura mais de 1 ano. Quando passa por uma etapa de refino, vai durar no máximo 6 meses. E no estado líquido, dura no máximo 1 mês. Porque vai tirando, né, uma série de compostos, ela fica suscetível à oxidação, né, desses lipídios. Então, ela pode passar pela etapa de refino, com uma solução alcalina, ou então por uma filtração, né, vai reduzir a coloração amarela, ela vai ficando mais clara, com betonite ou carvão ativado, e ela geralmente é aplicada em chocolate amargo, por exemplo. Passa também por uma etapa de centrifugação e por desodorização. Manteiga desodorizada é utilizada em vários ingredientes. Ocorre nesse tacho com vapor superaquecido sob vácuo, vai remover alguns aromas, temperatura primeiro de 104 a 110 graus, depois passa por um resfriamento até 70 graus e depois ela é armazenada de 3 a 4 meses numa temperatura de refrigeração, nesse caso, de 13 a 15 graus. Aí eu tenho a manteiga desodorizada.
E por que eu vou substituir a manteiga de cacau? É um produto de alto valor agregado, muito cara, tem características específicas, ela tem ponto de fusão numa temperatura, né, ela estável, numa temperatura de 32 graus, o que é complicado num país tropical, onde a gente tem temperaturas elevadas, dias quentes, no transporte chega a 40 graus, e eu quero ela sólida e não líquida, não quero um chocolate derretido na prateleira. Então, existem substitutos da manteiga que pode conferir propriedades diferenciadas ao chocolate, controla essa dureza, a manteiga numa temperatura refrigerada ela é muito dura. Quando a gente compara um chocolate amargo, que ela tem mais manteiga do que um chocolate ao leite, ele é muito mais duro. Pode ser utilizada para a fabricação de chocolate em climas quentes, como eu falei, em clima tropical. Minimiza o efeito eutético em chocolates com maior teor de gordura de leite. O que significa isso? É a incompatibilidade de determinadas gorduras, inclusive do leite, com a manteiga de cacau. E aí vai promover um teor menor de sólidos na fração sólida da manteiga e fica muito líquida, fica um chocolate mole. E algumas gorduras alternativas, elas não precisam da etapa de temperagem, que é aquela etapa de cristalização da manteiga de cacau. Eu preciso dessa cristalização para que ela torne as características desejáveis, com brilho, com snap, a forma estável na temperatura da prateleira de chocolate e aquele derretimento na temperatura corporal. Então, nós temos CBS, que são as gorduras láuricas, elas não precisam do processo de temperagem, elas são obtidas por hidrogenação, fracionamento, interesterificação, simples ou combinado, e ela vai substituir a manteiga de cacau no chocolate, 5% da manteiga de cacau. São óleos de coco, que tem essas características, babaçu, óleo de palmiste, tucum. Ela tem similaridade física, mas não química com a manteiga de cacau. Ela pode substituir quase toda a manteiga, né, de cacau. Então, não somente ali 5%. Só que ela tem como problema se substituir toda a manteiga, aquele gosto de sabão, por ataque de enzimas, de lipases. Aí nós temos as gorduras não láuricas, a CBE e CBR. CBE tem similaridade física e química. Pode ser usada alternadamente com a manteiga de cacau. Elas necessitam de temperagem, substitui 20 a 25% de manteiga, geralmente, obtida naturalmente por fracionamento térmico ou a seco, de óleo de palma, IP, shea, corum, dupa, morra. A CBR ela tem similaridade física, mas não química. Ela pode substituir a maior parte da manteiga de cacau, só que aí ela tem problema com os trans. Então, ela substitui 20 a 25% geralmente, apresenta boa tolerância às gorduras do leite, não precisa de temperagem e é obtida por hidrogenação ou fracionamento de óleos, como óleo de soja, algodão, óleo de palma e óleo de canola. Então, eu encerro aqui a apresentação, falei desses ingredientes, assistam também os outros 2 vídeos e aqui tem algumas referências bibliográficas que eu utilizei para essa apresentação. Muito obrigada!